Vocês vão lutar por isso? Sim. Senhor. Quando estiver pronto, Michael. Magia. Esta nova apresentação de Michael Jackson foi absoluta, não humana. Por trás do ícone que conquistou o mundo, havia uma criança pressionada a não falhar, a não parar, a ser perfeita, mesmo quando já não aguentava mais. Desde seus primórdios no Jackson 5 até o auge do sucesso, esta é uma história marcada por talento, sacrifício e uma necessidade constante de provar seu valor. Hoje vamos ver Michael 2026, uma ascensão brilhante cheia de música e espetáculo, mas também de decisões que o mudaram para sempre. Mas antes, este vídeo chega até você graças ao Em Minutos. Se você quiser fazer parte desta grande família e obter conteúdo exclusivo, clique em Unir-se. Vamos continuar. Tudo começa em Indiana, em meados dos anos 60. Vemos Michael Jackson quando ainda era apenas uma criança, acompanhado de seus irmãos. Seu pai, Joseph Jackson, ordena que eles se posicionem e ensaiem as mesmas músicas repetidas vezes. Corrige Michael repetidas vezes, gritando com dureza que ele deve olhá-lo enquanto canta. Os ensaios continuam sem descanso até que finalmente o pai se cansa de ouvi-los. Dias depois, no jantar, Michael brinca com a comida e faz uma figura que diverte os irmãos. Mas o clima muda quando seu pai começa a falar. Ele diz a eles que nesta vida só existem duas opções, ganhar ou perder. Vocês vão lutar por isso? Sim, senhor. Mais alto. Vocês vão lutar por isso? Sim, senhor. Ele recorda sua origem humilde em Indiana e alerta que, se não lutarem mais do que os outros, ficarão na mesma situação. É preciso lutar para conquistar algo melhor. Mais adiante, Joseph pede que eles meçam suas mãos na parede e anuncia que, a partir daquele momento, eles serão o Jackson 5. Assim começa a trajetória deles. Eles se apresentam em um bar e conquistam o público gradualmente, enquanto o pai observa atentamente cada progresso. O que acontece? Ao voltar para casa, as crianças estão exaustas. Sua mãe, Catherine Jackson, lembra que eles precisam ir à escola e pede que vão dormir. No entanto, seu pai se opõe veementemente. Ele afirma que eles não estão cansados o suficiente e que o desempenho deles não foi satisfatório. Michael tenta intervir, mas Joseph pega um cinto e o agride, exigindo obediência absoluta. Em seguida, ele se dirige aos demais e ordena que continuem ensaiando até alcançarem a perfeição, repetindo mais uma vez que nesta vida só se ganha ou se perde. Incapaz de suportar, Michael se retira para o seu quarto e começa a chorar. Mais tarde, sozinho à noite, ele busca refúgio na leitura de contos, tentando escapar por um momento da pressão ao redor. No dia seguinte, os ensaios recomeçam com a mesma intensidade. O Jackson 5 continua aperfeiçoando seu talento e se apresentando em novos palcos. Os dias se tornam uma rotina implacável de prática e apresentações. Eles ensaiam, cantam, dançam e eventualmente começam a aparecer na televisão, sempre sob a rígida supervisão do pai deles. Quando Michael hesita ou resiste, Joseph o força a seguir com punições, mantendo disciplina dura e constante. Com o passar do tempo, esse esforço incessante começa a dar resultados. Finalmente, o grupo alcança um palco de maior prestígio, como o Regal Theatre. Lá, sob o olhar atento do pai, os irmãos sobem ao palco. Enquanto os outros tocam instrumentos e fazem coreografias, Michael assume o protagonismo. Canta com uma força e carisma que cativam o público, deixando claro que não é uma criança qualquer, mas sim uma estrela em formação. Uma mulher impressionada com o talento das crianças se aproxima e pergunta a Joseph Jackson se são seus filhos. Ela se apresenta como Suzanne de Pace e afirma que, com a voz de Michael Jackson, poderiam conquistar coisas extraordinárias. Após o espetáculo, eles aceitam fazer uma audição com ela. Depois, Joseph leva Michael à audição. Lá, pedem que ele fique parado para melhorar a gravação, mas isso é quase impossível para ele. Sua energia o trai e o interrompem várias vezes. Mesmo assim, após insistir, ele consegue se controlar o suficiente e começa a cantar com precisão. Seu talento se torna evidente imediatamente. Joseph tenta intervir na sessão, mas é informado com firmeza que sua única função é garantir que os filhos cheguem pontualmente. O resto será responsabilidade da equipe. Suzanne de Pace observa tudo com atenção, consciente do potencial que tem diante dela.
Pouco depois, informam a Michael que nunca tinham ouvido uma voz como a dele. Mostram a ele o processo de produção musical, as mixagens, os níveis de volume, os tons e o uso do equalizador, introduzindo-o no mundo profissional da gravação. No entanto, seu pai interrompe abruptamente, argumentando que Berry Gordy deve estar ocupado demais e decide levá-lo para continuar ensaiando em casa. Quando estiver pronto, Michael. Com o passar do tempo, vemos Michael e seus irmãos gravando e praticando cada vez mais. Berry Gordy continua trabalhando com ele e explica que, na indústria musical, eles podem até mexer na idade dele para construir uma imagem melhor. Assim, o grupo ganha popularidade rapidamente. Eles dão entrevistas, lançam discos e sua fama cresce de maneira imparável. Avançamos até 1971. Michael, mais consciente do ambiente, passa tempo com seu rato de estimação, compartilhando histórias e pensamentos, até ser interrompido por um chamado externo. Seu pai apresenta Bill Bray, responsável por sua segurança. Mais tarde, Michael pede a sua mãe para ter uma lhama em casa, explicando que precisa de amigos e que encontra nos animais uma companhia genuína. Sua mãe tenta convencê-lo a se relacionar com pessoas da sua idade, mas Michael diz que já tentou e não deu certo. Quem chega perto só quer observá-lo ou fotografá-lo. Sua mãe responde com ternura que sim, sempre soube que era diferente, desde o nascimento. Ela diz que ele possui uma luz especial e que, de acordo com sua fé, deve deixá-la brilhar sem permitir que ninguém, nem mesmo ele, a apague. Mais adiante, os Jackson 5 se apresentam em um festival lotado. O público os aplaude de pé, sem reservas. Aplaudem, admiram e aproveitam cada uma de suas apresentações, confirmando o impacto que eles já exercem sobre o público. A história avança até 1978 em Los Angeles, Califórnia. Michael Jackson preparou seu primeiro grande projeto como artista solo. Nesse contexto, Quincy Jones faz uma pergunta crucial. Como ele vai comunicar ao seu pai que está pronto para lançar seu próprio álbum e se afastar do grupo familiar? Michael, consciente da situação, resolve falar com seus representantes. Ele pede que ajudem seu pai a entender que precisa desse projeto para se expressar criativamente e construir sua própria identidade artística. Com produção de Quincy Jones, o álbum está em andamento e várias músicas sendo desenvolvidas. O encontro com seu pai finalmente acontece. Joseph Jackson ouve a proposta e, para surpresa de todos, aceita. Porém, ele impõe uma condição. Michael é livre fora de certo horário, mas das 9 às 5 permanece sob seu controle. Se quiser gravar de madrugada, é decisão dele, mas às 9 da manhã deverá estar presente, seguindo a disciplina que vigora em sua casa. Depois, Michael mostra sua empolgação pelo novo álbum à sua lhama, animal que sempre quis na infância e que reflete seu jeito único de se conectar com o mundo. Depois, ele vai ao estúdio com a equipe de segurança, animado com o processo criativo. Pede a Quincy Jones que diminua as luzes para se concentrar melhor. Após reflexão e uma breve oração, ele canta uma de suas primeiras grandes músicas solo, Don't Stop Till You Get Enough. A partir desse momento, sua fama cresce de forma ainda mais acelerada. O sucesso se torna avassalador. Sua casa está cheia de cartas e presentes de fãs do mundo todo, mostrando o fenômeno em que ele se tornou. Apesar disso, Michael também dedica tempo para visitar hospitais, onde compartilha momentos com crianças doentes, mostrando um lado mais sensível e empático. Depois de um tempo, ele reúne irmãos e pais para apresentar sua nova aquisição, um chimpanzé chamado Bubbles. Ele explica que o resgatou de um lugar onde era submetido a testes e que agora vai cuidar dele. Ele ressalta que esses animais são especialmente sensíveis ao ambiente e às pessoas, por isso exigem atenção e carinho constantes. Michael o leva ao quarto e, de forma quase infantil, compartilha suas histórias favoritas. Ele fala sobre Neverland, os meninos perdidos e o universo de Peter Pan, mostrando sua ligação com a ideia de não crescer e se refugiar em um mundo onde ainda há inocência. No dia seguinte, Michael Jackson vai ao médico decidido a fazer cirurgia plástica no nariz. Na consulta, ele menciona o vitiligo e diz que usa cremes para uniformizar a pele. O médico questiona o motivo da cirurgia e Michael responde com firmeza: busca a perfeição. Ele considera que seu rosto não é completamente simétrico diante das câmeras, e isso, para ele, é inaceitável.
Com essa convicção, ele decide fazer a intervenção. Ao chegar em casa, Joseph Jackson nota a mudança. Michael tenta justificar dizendo que teve sinusite. A partir daí, vemos breves vislumbres de sua luxuosa residência, onde ele até convive com animais exóticos, como uma girafa, reforçando a singularidade de seu estilo de vida. Já recuperado, Michael começa a se maquiar com mais frequência devido ao avanço do vitiligo. Em uma conversa com sua irmã, ele confessa que está satisfeito com o resultado da sua cirurgia. Ele acrescenta que muitos artistas recorrem a esse tipo de mudança e que ele deseja que o mundo o veja de uma forma diferente. Ele não é mais uma criança em uma banda. Ele cresceu e busca redefinir sua identidade. Além disso, ele expressa que considera seus fãs como uma extensão de sua própria família. Ele reconhece que chegou o momento de tomar o controle do seu destino e se tornar quem realmente deseja ser. Antes de sair, ele alerta a irmã para ter cuidado com sua cobra faminta, revelando novamente seu ambiente excêntrico. Mais adiante, ele se reúne com seu pai e seus irmãos. Joseph Jackson declara que a família Jackson é uma marca, mas admite que Michael é naquele momento o membro mais reconhecido. Por isso, ele propõe organizar uma nova turnê dos Jackson 5. No entanto, um dos irmãos lembra que Jermaine Jackson já não faz mais parte do grupo. Apesar disso, Joseph insiste em continuar com o plano e sugere aproveitar o sucesso do álbum de Michael. Michael intervém visivelmente incomodado e responde que vai pensar, mas seu pai reage com dureza, insinuando que, por ter alcançado sucesso como solista, agora ele se acha superior ao resto da família. A família Jackson é a marca, nossa Coca-Cola. E temos que começar a vender. Então vou organizar uma turnê internacional. Isso é só o começo. A tensão aumenta e Michael, emocionalmente abalado, decide se retirar junto com sua equipe de segurança. Preciso pensar. Já te disse que você precisa pensar? Ao sair, ele encontra uma multidão de fãs do lado de fora de casa. No caos, confessa a Bill Bray estar exausto da pressão constante do pai. Ele conta que já tinha um plano: lançar álbum, músicas e talvez uma turnê solo. Quer ser livre, decidir por si e construir seu caminho. Ele admite que, apesar de tudo, ainda não se sente pronto para dar o passo final e se afastar totalmente. Bill Bray alerta Michael Jackson que seu pai jamais vai mudar e que o mais sensato seria buscar aconselhamento jurídico. Por fim, Michael toma uma decisão pragmática. Amo minha família, mas quero seguir meu próprio caminho. Tenho um monte de ideias na cabeça. Preciso expressá-las. Então faça isso, Michael. Você não é mais uma criança. Aceita participar na turnê em família. O resultado é imediato. Os ingressos se esgotam rapidamente, confirmando seu enorme poder de atração. A história avança até 1981, em Los Angeles, Califórnia. Michael participa de uma reunião importante na qual lhe mostram uma dura realidade. Se seu objetivo for seguir como solista, precisará romper alguns laços, inclusive familiares. Nesse cenário, aparece John Branca. Michael reconhece sua experiência com artistas como The Beach Boys e decide confiar nele para avançar em sua carreira. Após pedir um momento a sós, ele faz um pedido direto e contundente. Agora que será seu representante legal, quer que ele demita seu pai. Algum tempo depois, Joseph Jackson recebe o documento formal no qual é notificado de que Michael Jackson encerrou as funções dele como representante. A reação é imediata, cheia de raiva. Joseph procura sua esposa e acusa seu filho de covarde por não enfrentá-lo diretamente. Ele garante que, quando o vir, vai confrontá-lo com violência. Catherine Jackson intervém e lembra que Michael não é mais criança, então não pode ser tratado como antes. Se não concordar, sugere que ele vá embora. Ela destaca que, ao rever o filho, ele deveria agradecê-lo, já que muito do que tem hoje é por causa dele. Joseph, ferido no orgulho, diz que tudo é fruto de seu esforço, que tirou a família da origem humilde e construiu o caminho que agora desfrutam. Mais adiante, enquanto Michael está em um supermercado, vários fãs se aproximam para pedir autógrafos, evidenciando novamente o nível de fama que ele alcançou. Ele tenta se reconectar com seus irmãos, levando um jogo para passarem um tempo juntos, mas eles respondem que estão ocupados. Sem muitas alternativas, Michael retorna ao seu mundo privado, encontrando companhia em seu chimpanzé, em um ambiente que mistura luxo, isolamento e uma aparente tranquilidade. O equilíbrio acaba
quando, ao buscar um copo d'água, ele encontra seu pai. Joseph, irritado, o repreende pela demissão e o acusa de ser um mau filho. Apesar da tensão, eles não chegam a um confronto físico, mas o distanciamento emocional se torna evidente. Posteriormente, Michael retoma uma de suas facetas mais humanas. Visita hospitais para passar tempo com crianças doentes, reforçando sua conexão com quem mais precisa dele. Ao mesmo tempo, sua ambição artística só cresce. Ele deixa claro seu objetivo: criar um álbum marcante, organizar uma grande turnê, esgotar ingressos em minutos e lotar estádios mundialmente. Enquanto isso, seu entorno reflete sua excentricidade. Um assistente passeia com uma lhama pelo bairro, gerando olhares curiosos dos vizinhos. Para Michael, tudo isso faz parte do seu universo. Por fim, ele resolve focar só na música. Ele se isola, se concentra e começa a trabalhar com uma determinação absoluta, disposto a alcançar um nível que ninguém jamais havia alcançado antes. Numa noite, ao ligar a televisão, Michael Jackson se depara com notícias sobre assassinatos e violência nas ruas. Essas imagens o impactam profundamente e o levam a refletir. Ele passa dias imerso em pensamentos, buscando o tom perfeito e a essência para seu próximo álbum. Impulsionado pela ideia, ele liga para seu homem de confiança, Bill Bray, e compartilha sua convicção. A música pode unir pessoas de mundos totalmente opostos. Ele decide convidar alguns jovens citados nas notícias para o estúdio. Com a intenção de transformar essa energia em arte, Michael explica a eles que a dança e o canto constituem uma linguagem universal, capaz de quebrar barreiras. Aos poucos, ele os integra em seu processo criativo, permitindo que participem da construção de algo maior. Ele quer experimentar, sentir a música no corpo, transformá-la em movimento. Ele anuncia que participarão de um curta-metragem musical, surgindo assim a ideia de Thriller. Inspirado no cinema de terror, Michael decide que não será só uma música, mas uma experiência visual completa. Michael, então, desenvolve e produz um curta-metragem com estética inquietante e cinematográfica, revolucionando a apresentação da música. Enquanto isso, Michael começa sua turnê mundial com resposta avassaladora do público. Multidões inteiras se aglomeram para conseguir ingressos, confirmando que seu fenômeno alcançou uma escala global. Em meio a esse sucesso, Michael conversa com Walter Jetnikoff. Embora as vendas de Thriller sejam extraordinárias, ele sente que ainda falta algo. Ele quer que seus videoclipes sejam transmitidos na MTV. Walter o alerta que o canal quase não exibe conteúdo de artistas afro-americanos, mas Michael se mantém firme. Sua música, afirma, não pertence a apenas um público, é para todos, sem distinção. Ele não está disposto a aceitar nenhum tipo de discriminação. Apesar da resistência inicial, consegue convencê-lo a insistir. Finalmente, Walter faz uma pressão decisiva. Exige que Billie Jean seja transmitida de forma constante, alertando que, caso contrário, poderiam retirar outros artistas do catálogo. A estratégia dá resultado, e Michael consegue entrar na rotação da MTV. A história se desloca para 1983, em Pasadena, Califórnia. Nessa época, Billie Jean já havia atingido números históricos, com milhões de cópias vendidas e um sucesso inédito. Sua presença no rádio e televisão impulsiona sua ascensão e o consolida como fenômeno global. Nós o vemos então no palco, interpretando suas músicas com uma precisão e energia inigualáveis. Suas coreografias, seus trajes icônicos e seu estilo único cativam o público. Em um desses momentos, ele executa seu emblemático passo para trás, o lendário Moonwalk, deixando o público completamente fascinado. Após uma apresentação, Berry Gordy, que o apoiou no início, se aproxima dele. Pouco depois, aparece seu pai, Joseph Jackson, que, longe de demonstrar afeto, o descreve como uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, provocando em Michael um desconforto evidente. Depois, Joseph Jackson encontra Don King, famoso por promover boxeadores. Durante o encontro, Joseph expõe sua ideia: organizar uma grande turnê mundial com seus filhos, garantindo que a presença de Michael Jackson será o principal atrativo. Impressionado com a forma como Don King conduz seus negócios, ele propõe unir forças e transformar o projeto em uma oportunidade altamente lucrativa. Don King aceita a proposta, mas estabelece uma condição clara: se não conseguirem contar com Michael, o plano pode fracassar e as consequências serão negativas. A pressão sobre Joseph cresce, intensificando sua vontade de levar o filho na turnê.
Depois Michael vai ao quarto e no caminho encontra o pai. Joseph tenta persuadi-lo, lembrando que permitiu que ele desenvolvesse sua carreira solo, por isso agora espera que ele se junte à turnê junto com seus irmãos. Ele diz que a família é o mais importante e que o sucesso só faz sentido se compartilhado com eles. Michael, porém, responde com firmeza que quer ser independente, construir seu caminho e viver como qualquer um. Mas seu pai insiste que estar sozinho, mesmo rico, não significa nada. Para ele, a família é prioridade e Michael deve participar da turnê. Michael finalmente cede à pressão, se prepara e ensaia com seus irmãos para o espetáculo. No entanto, durante uma das gravações de um comercial para a Pepsi, acontece um acidente devastador. Ele sofre uma queimadura no couro cabeludo e é levado às pressas para o hospital. Lá, os médicos informam a família que ele apresenta queimaduras de 3º grau, além de um dano considerável nos nervos. A situação é grave. Joseph, preocupado porém focado no desempenho, pergunta se o filho poderá voltar ao palco ao vivo. O médico diz que a recuperação será lenta e delicada, mas Joseph pouco se importa. Ele só quer que Michael continue cantando e faça a turnê. Após um tempo, Michael percebe as sequelas do acidente. Ele entende que seu cabelo não crescerá igual e precisará usar perucas. Esse momento marca uma virada na aparência e na vida pessoal e artística. Uma multidão se reúne do lado de fora do hospital, atenta ao estado de Michael Jackson. Lá dentro, Catherine Jackson se aproxima do filho angustiada e pede desculpas por não tê-lo protegido. Michael, tentando evitar o assunto, pede para não conversarem sobre isso. Em vez disso, ele direciona a conversa para seu pai, afirmando que ninguém parece ser capaz de detê-lo. Catherine, tranquila, lembra que, aconteça o que acontecer, sempre estará ao lado dele. Com o tempo, Michael começa a se recuperar. Em uma conversa com seu advogado e representante, John Branca, ele confessa que não consegue parar de pensar nas crianças que viu no hospital. Então, decide tomar uma decisão significativa. Ele pretende doar um valor com 6 zeros para a unidade de queimados, quantia que receberá da Pepsi pelo acidente, visando ajudar quem passa por situações parecidas. Pouco depois, afetado pelos medicamentos, o cansaço o vence e ele se prepara para descansar. Enquanto isso, Joseph Jackson alerta sua esposa que se o filho não fizer a turnê, podem perder tudo até a casa. Além disso, ele garante que o resto dos irmãos não continuará sem a presença de Michael. Catherine, firme e serena, diz que seu filho nunca quis a turnê, que tudo foi planejado sem que ele soubesse e que ele deve aceitar que Michael já segue seu caminho. Ela o adverte que se ele não for capaz de se afastar, corre o risco de perdê-lo definitivamente. Mais tarde, ainda no hospital, Michael Jackson conversa com Bill Bray. Ele confessa que sente que Deus lhe deu uma segunda chance. Está convencido de que seu propósito vai além da música. Ele quer falar ao mundo, curar e compartilhar sua luz e alegria. Acredita firmemente que esse é seu destino. No entanto, ele também deixa claro que vai cumprir a turnê por causa da sua família, mas que, depois disso, estará pronto para seguir seu próprio caminho. Dessa forma, em 1984, acontece a Victory Tour, organizada por Joseph Jackson. Os irmãos se reúnem novamente no palco junto com Michael para uma turnê que marcaria o fim de uma era. Momentos antes de sair, Michael se lembra de tudo o que seu pai lhe disse ao longo dos anos. A pressão, a exigência, o sacrifício. Ele surge diante do público com presença imponente, quase divina, fascinando a multidão. Interpreta Human Nature e envolve o estádio em uma atmosfera única. Mesmo cansado, ele se prepara para seguir. Durante o espetáculo faz uma pausa, agradece pelas 6 noites de shows, aos irmãos e principalmente aos fãs. Depois, pede para abaixarem a música e o silêncio toma conta. Com emoção e determinação, ele anuncia que esta será sua última turnê com o grupo. Ele declara que foram 20 anos extraordinários, que ama a todos, mas que chegou o momento de fechar esse capítulo. Enquanto pronuncia essas palavras, ele fixa o olhar em seu pai. Assim, Michael Jackson se despede dos Jackson 5, marcando o início definitivo de sua trajetória como artista solo. Após o anúncio, Michael Jackson evita o pai quando ele tenta confrontá-lo sobre o ocorrido. Sem parar nem dar explicações, ele simplesmente segue seu caminho, deixando claro que tomou uma decisão definitiva. A história avança até 1988, em Londres, Inglaterra.
Agora, completamente consolidado como artista solo, Michael se apresenta diante de um público que o aclama com euforia. O palco está pronto, a expectativa é máxima. O show começa, Michael aparece e inicia com Bad. Sua voz, sua presença e cada um de seus movimentos hipnotizam a multidão. O público fica completamente fascinado, entregue a uma figura que já não é apenas um artista, mas um ícone global. Cada passo, cada gesto, cada nota confirma o que o mundo já sabe. Está presenciando uma lenda em seu auge. O filme termina prometendo continuação, sugerindo que ainda há capítulos importantes na vida do artista. Assim termina Michael, 2026. Se gostou do resumo, curta o vídeo e inscreva-se para mais. Até a próxima!